Elisa, a gente tem falado muito aqui, né, a respeito de todo o processo de comunicação que o governo federal está desenhando em torno desse plano de contingência, porque a ideia é apresentar à população esse programa, esse socorro ao setor produtivo com um olhar que case com a agenda político-eleitoral petista. Então, toda a discussão fina desse projeto, desse programa, está permeando essa linha que condiz com o discurso político que dá fundamentos aos governos do PT. Vou trazer alguns exemplos. Então, uma coisa que está em discussão, que tende a permear todos os discursos a partir de agora a respeito desse tema, é a ideia de que a prioridade é preservar os empregos. Então, que as empresas que venham a ser beneficiadas por esse tipo de medida, por esse tipo de socorro, terão de ter o compromisso de não demitir. Então, preservar a capacidade de compra da população brasileira, principalmente naqueles segmentos mais vulneráveis. Em que medida? A ideia é que haja um foco específico no pequeno produtor, se priorize os pequenos exportadores, as empresas menores, que de fato vão ficar muito mais vulneráveis do que um grande exportador, que claro, é afetado também, toda a sua cadeia produtiva vai ser impactada, mas o governo quer dar uma atenção específica aos pequenos produtores, então que esse segmento seja contemplado. Para além disso, a gente tem a forma como esses produtos, esse excedente de produção que não conseguir ser exportado para os Estados Unidos ou tiver dificuldade de ser exportado para os Estados Unidos, seja aproveitado internamente, tendo em vista esse olhar um pouco mais voltado para o social. Tanto que se discute, inclusive, o aproveitamento desses recursos, desses alimentos, na merenda escolar. Então, viabilizar a compra pelos estados. Quando se fala, os estados podem comprar o excedente, o governo vai facilitar de alguma forma que os estados adquiram esses alimentos, produtos alimentícios que sobrarem. Porque a ideia é que isso seja incorporado, por exemplo, às escolas públicas. Isso seja repassado ali com alguma vantagem, para ser aproveitado dentro da cadeia social do próprio governo. Para além disso, a gente ainda tem as linhas de crédito, Elisa. Então, todo o mecanismo de crédito vai ter um olhar específico para aqueles segmentos mais vulneráveis. Quem vai ser mais impactado? E aí a gente entra naquela história que a gente estava falando na semana passada. Tudo no governo federal tem um olhar ali para não repetir os erros que a gente viu ocorrerem na pandemia, em que, na visão do governo do presidente Lula, houve ali falhas que deixaram um rombo nas contas públicas, com ajudas, auxílios que não tinham prazo para acabar, alcançavam uma quantidade de produtores muito grande, sem você conseguir fazer a distinção muito clara de quem de fato precisava desse auxílio e quem não precisava. E a gente sempre cita como exemplo o PERSE, né? O programa do setor de eventos. Então, quando a gente olha pontualmente para os elementos que estão compondo esse programa, está muito clara a forma como o governo vai comunicar isso depois. E de que forma isso vai ser aproveitado lá na frente, porque podem ter certeza, a gente está em pleno modo pré-eleitoral aqui em execução. Então, o governo do presidente Lula vai, sim, embalar esse projeto, esse programa de socorro, de forma que seja possível colher os frutos políticos e eleitorais disso também lá na frente. E o componente social, o olhar mais tradicional, que dialoga muito com a base histórica petista, a base histórica do presidente Lula, está presente nesse movimento com muita clareza, Elisa.